Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Gratidão por estarem aqui. E hoje eu vou trazer algumas consciências a respeito do campo sistêmico e trazer até um pouco do meu lado de experiência. Quando eu iniciei o olhar para o campo sistêmico, para as constelações familiares, isso se iniciou de forma presencial. E justamente na cidade onde eu estava residindo. Então, eu consegui ter contato com uma consteladora nessa cidade e ela me convidou, ela falou, venha para que você possa participar, ver as dinâmicas, entender como ocorre. E ela me disse isso e eu disse ok e decidi, nunca mais eu volto. E realmente, não voltei durante 2 meses, quase 3. E aí, conversa vai, conversa vem, eu já tinha feito um monte de pesquisa sobre o assunto, tinha descoberto que o Fantástico já tinha falado. Na área do direito, eles já estavam querendo aplicar a constelação sistêmica familiar. Então, assim, era um tema que já estava sendo mais difundido, conhecido. Eu tinha visto durante esses 2 meses pesquisas e estudos que falavam sobre o tema. Foi bom, já que eu tenho essa disponibilidade na porta da minha casa, ou seja, na mesma cidade em que eu resido, eu vou ver o que é essa constelação. E aí, depois de todo esse tempo, eu apareci lá e comecei a participar das constelações como representante, observando o campo, participando de rodas de cura dentro da constelação, dentro dos movimentos sistêmicos. E as coisas foram fluindo de uma forma extremamente grandiosa, tanto na minha vida como na vida das pessoas que eu estava vendo constelar. A partir disso, eu comecei a tomar consciência de que eu queria fazer a minha constelação lá. Porém, foi bem interessante que na época eu não trabalhava. Eu tinha acabado de terminar a faculdade, então era uma situação assim financeira um pouco mais apertada, um pouco mais difícil e talvez não era uma opção naquele momento fazer isso. E aí eu lembro que depois de várias constelações em que eu participei, eu percebi que os movimentos eram extremamente grandiosos e que as curas ocorriam em grandes níveis. E eu lembro que eu voltei para casa e tem um lugar especial de orações aqui. E eu fui para esse lugar especial e eu pedi permissão para todos os meus antepassados e família e ancestrais, para que eu pudesse conseguir o valor que correspondia à constelação, porque seria não só um benefício grande para mim, como também para todos. E sem brincadeira nenhuma. O milagre não é que aconteceu? Eu não consigo lembrar hoje como, mas eu sei que o dinheiro chegou na minha mão certinho, no valor necessário. E foi bem interessante porque esse valor não chegou porque eu fui pedir para pai, mãe ou para família, foi porque o dinheiro chegou até mim de acordo com as coisinhas que eu desempenhava da época. E deu certo, e eu paguei a primeira constelação. Nem preciso dizer que depois disso começou a vir com mais facilidade, eu fui pagando as próximas constelações e fui trabalhando em inúmeros temas, tá? E foi muito bacana, porque isso aconteceu por quase 3 anos, o fato de eu estar participando presencial nesse espaço, o quanto de aprendizado eu recebi ali naquele momento, o quanto que eu pude observar do campo, das pessoas que estavam lá. E isso é muito grandioso, muito mesmo. Vai além da imaginação, vai além do racional. Quando o campo ele se fecha, as coisas não fluem. Quando o campo ele se abre, tudo se organiza. Então tive várias e várias percepções durante esses 3 anos. E ainda vou contar sobre esse período em que eu estive lá. Teve uma vez também que ela foi fazer esse movimento, a constelação sistêmica, numa cidade próxima aqui. Então era uma cidade de quase 40 minutos daqui. E ela ia fazer uma roda de cura lá, ia vender a constelação lá para quem quisesse pagar para ela, porque naquela cidade não tinha consteladora. E ela avisou aqui para todo mundo e eu ouvi por cima. No mesmo dia, eu estava com outra pessoa e nós havíamos viajado para uma cidade que é 1h30, quase 2 horas daqui. Nós estávamos lá quando no meio da tarde soou um estalo e algo chamou a gente para que pudéssemos voltar para aquela cidade que era de 30 minutos daqui. E eu lembro que nós fizemos a conta de tempo e sabíamos que chegaríamos um pouco atrasados, mas que talvez poderíamos tentar chegar lá. E conversa vai, conversa vem, acabamos decidindo e fomos para essa cidade onde estava acontecendo as constelações.
E foi muito interessante, porque quando nós chegamos, a própria Consteladora já nos puxou e já iniciou nos colocando no campo, fazendo os movimentos. E como nós já estávamos muito acostumados a participar do campo da constelação, as pessoas lá ao redor que estavam pagando pela constelação, que estavam vivenciando pela primeira vez, começaram a se soltar. E isso foi muito importante, porque o campo continuou fluindo. Então, quando nós entramos na postura de representantes, no primeiro momento, dá um certo pesar, ou talvez o medo de não estar fazendo certo, será que eu estou sentindo o suficiente? Vem alguns questionamentos assim. E eu confesso que eu já passei por isso, inclusive pelo questionamento de será que esse campo é verdadeiro? Será que as pessoas estão zoando, fazendo um teatrinho aqui? Sim, eu já tive esses preconceitos, esses pré-julgamentos, sim. E aí, quando que isso flui? Quando que isso se quebra? Quando que essa barreira deixa de existir? Quando essa pessoa vai representar. Ou quando ela vai constelar e começa a perceber que as pessoas que estão representando os familiares dela estão tendo posturas, ações semelhantes aos familiares. E o melhor é que quando é em grupo, geralmente as pessoas não se conhecem. Então isso facilita o olhar de ver o campo de uma forma muito grandiosa e enriquecedora. Quando o campo por si só mostra as posturas dos familiares que só o constelado sabe quais são e o que fazem. Enfim, naquele dia nós ficamos lá e ela nos agradeceu muito, muito, muito. E foi isso. Então eu tenho algo para contar com toda essa história, que como o campo puxa as pessoas, tá? Às vezes você pode estar passando na rua e sente uma conexão, sabe? Algo que vai muito além do controle físico, mental, emocional, e ali você já está em conexão com o campo. Só de estarmos nesse grupo dos movimentos sistêmicos, de certa forma as pessoas estão sendo trabalhadas, e quando o convite é postado lá, todas têm a abertura para participar. Porém, o campo ele pincela, ele chama, ele pinça pessoa por pessoa, que naquele momento é contribuição. E assim também ocorre quando as pessoas acabam se desconectando do campo durante a constelação, por exemplo, porque pode significar também que aquela pessoa já cumpriu esse papel ali e ela precisa sair. Tá? Isso faz sentido, por exemplo, quando a pessoa representa doença, mágoa, tristeza. Logo que isso é resolvido, não faz mais sentido a pessoa estar no campo, e o próprio campo de constelação libera essa pessoa para que ela saia. Então isso é um movimento incrível também que eu não posso deixar de nomear. E mais uma vez eu volto a falar, o campo de constelação é extremamente grandioso, poderoso e fortalecedor. Tanto é que me trouxe de uma cidade bem mais distante para estar ali próximo e participar da constelação. E tudo deu certo, é como se fosse uma mão divina que todos os detalhes, datas e horas se encaixam nos mínimos detalhes. Assim como também foi quando eu pedi o valor completo da constelação. Veio certinho. Então, nada é por acaso. Nada é por acaso. E se você ainda não participou de nenhuma vivência de constelação, se você não entrou como representante, nem se constelou, eu te convido para que venha representar gratuitamente lá no grupo dos movimentos sistêmicos. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Gratidão.